Olá, pessoal! Pessoal, estamos aqui com as nossas baterias de lítio de células de 103450, só que não tenho boas notícias em relação a elas. Por um detalhe, tentei refazer as conexões aqui que estavam faltando, do balanceador e tudo mais, tentei carregar o S, nada disso foi suficiente. Não consegui retornar essa bateria para ter um bom balanceamento. Esse S aqui está muito abaixo, eu não consegui carregar ele nem balancear. Tem alguns S que estão normais, mas esse aqui está muito abaixo. Então não tem como utilizar essa bateria da forma que ela está aqui. Enquanto a outra está pior ainda, né? A outra aqui tem uns S que estão bem mais desbalanceados, então não vai ter solução para essas baterias, né? Não para usá-las de forma como estão. Então qual vai ser o próximo passo? E até vocês vão entender por que vai ter menos vídeo no canal aí nos próximos meses. Por conta do trabalho que vai ser de transformar essa bateria, essas baterias, essa e aquela outra, em uma bateria realmente útil aqui no meu off-grid, né? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os planos de agora em diante. Lá dentro da bateria tem dezenas, centenas na verdade, dessas baterias aqui fechadas, que cada bateria dessa fechada tem duas células, ok? Então lá, como tem centenas dessas baterias, o que eu vou fazer? Elas estão lá enfileiradas, mais ou menos como está aqui no exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar toda a bateria, retirar todas as fileiras e abrir cada carcaça dessa daqui. São no total de 976 carcaças dessa daqui para abrir. Se eu vou colocar aqui que eu abro muito rápido, abro cada uma a cada 2 minutos, 30 por hora, você já tem a noção aí da quantidade de horas trabalhadas só para abrir. Depois que abrir, tem que limpar e tudo mais para poder as células ficar nesse ponto aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. A célula tem que chegar nesse ponto aqui, ó, limpinha, né? Eu vou aproveitar esse termofusível, mas tem que tirar toda a cola, todos os adereços, os papéis, os adesivos, tem que tirar tudo até chegar nesse ponto aqui a célula, né? Vem duas, cada bateria daquela vem duas células, ó, cada bateria dessa tem duas células dentro dela, ok? Duas células com ABMS. Só que aí vem um detalhe, isso aqui vai dar muito trabalho. Depois de tirar todas essas células, vou ter que carregar todas elas, então vou ter aqui quase 2.000 células dessa para carregar, porque além das baterias que tem lá, eu tenho mais algumas aqui, eu tenho aqui mais um balde aqui com algumas delas também, então no total vou ter mais de 2.000 células para testar. E como é que vai ser o teste? Basicamente, como são células de mesmo datasheet, a gente acaba pegando alguns macetes em relação a ela. Então, basicamente, eu desmonto ela, coloco elas para carregarem até 4.2 volts, deixo descansar ali por uma ou 2 semanas. Se depois de umas 2 semanas ela não cair a tensão abaixo de 4 volts, é porque estão boas, né? Dá uma medida rápida ali no próprio litocala para ver a resistência interna. Se não tiver com resistência alta e tiver segurando acima de 4 volts, geralmente a bateria vai estar boa, vai ter pelo menos 80% da capacidade original. A capacidade original delas é de 1.800 mAh. Se ela tiver acima de 1.500 mAh, fica ótimo para usar no banco. A nível de teste, geralmente eu pego uma ou outra e coloco no litocala para ver se o meu teste tá indo conduzindo bem, né? Se eu não estou errando na hora de escolher as células, mas geralmente ficou acima de 4 volts e a resistência interna está baixa, acima de 30, tá ótima para utilizar no banco, beleza? Então vou fazer isso, são mais de 2.000 células para fazer isso. E como é que eu vou montar esse banco com essas células agora soltas, né? Aí que vem o trabalho de invenção, né? Tem que inventar alguma coisa. Aí o que eu estava imaginando, né? Fazendo aqui um esboço de montar um móvel mais ou menos nesse formato aqui. Vou explicar para vocês. Vai ser um móvel que ele vai ter 14 colunas, né? Que cada coluna aqui vai ser um S. As células vão entrar aqui, ó, em cada coluna. E 14 S. E nesses S vão ter mini cartuchos. Esses mini cartuchos vão ter 10 células dessas, cada cartucho. Cada célula é 1.500 mAh, mais ou menos. 1.500 vezes 10, 15.000 mAh, ou, mais fácil de falar, 15 Ah em cada cartucho desse que vai ser montado. Coloca aqui os cartuchos,
esses cartuchos vão ser montados aqui e vão ser feito o seriamento. Ó, vocês podem ver aqui a ligação, né, aqui na esquerda e na direita, o seriamento delas. Então aqui vai estar em série com essa, série com essa, série com essa, e aqui elas vão estar em paralelo. Então eu vou enchendo esse móvel aqui com esses cartuchinhos aqui. Cada linha aqui desses cartuchos, 10 vezes 14, vamos ter 140 células. Se eu fizer o móvel aqui com 56 centímetros de altura aqui na parte interna, eu consigo colocar 16 camadas, né? 16 cartuchos desse aqui empilhados um ao lado do outro. Posso fazer esse móvel deitado ou em pé, ainda estou decidindo como é que eu vou fazer. E pode caber nesse móvel até 2.240 células. Então fica uma bateria bem robusta, né? Fiz o cálculo aqui, dá mais de 12 kWh de energia na bateria. Logicamente, quando for para o inversor, você tem algumas percas, mas vai dar uma bateria bem parruda, caso eu consiga encher com 2.240 células. Lembrando que eu tenho um pouco mais de 2.000 células, né? Eu tenho talvez umas 2.200, 2.300 células, mas possivelmente parte delas não vão estar aptas para ir para o banco. Então, dificilmente eu vá conseguir chegar a usar todo esse espaço desse móvel. Talvez fique algum espaço sobrando, mas não tem problema algum, que depois, se eu conseguir mais célula, eu consigo complementar o banco com essas 10 3450, né? Total aqui de 140 células por andar aqui, e vai subindo aqui 16 fileiras, 16 andares, né? 16 cartuchos por cada fileira dessa daqui. Né? Aí aqui eu fiz algumas medidas, colocando aqui com madeira pinos, deu um total aqui do móvel de mais ou menos 1,14 m, 114 centímetros, né? 1,14 m, por aqui ele vai ter 56, mais 2 e 2 aqui, vai ter 60 centímetros no total. Né? Já, por sinal, já tem um madeirite ali nesse formato, nesse tamanho. Agora seria só entrar mesmo com as divisórias e fazer todo o serviço de marcenaria para ter o móvel para montagem. Agora vem uma questão interessante. Esse móvel, se eu montar da forma que está aqui, ele vai ficar pesando com a madeira e as baterias, né, vai ficar pesando cerca de 100 quilos quando estiver cheio, né, vai chegar perto de 100 quilos. Aí eu estou avaliando se eu vou montar tudo no móvel só, ou se eu faço separado em 2 móveis para poder ter alguma mobilidade, porque com 50 quilos, 2 pessoas ainda conseguem mover para um lado e outro. Com 100 quilos, aí só se eu chamar o Bitelo lá da Growth para poder mover isso aqui de uma vez só, porque o negócio fica pesado, porque vai ser algo relativamente pequeno, vai ser do tamanho de uma janela, só que pesando 100 quilos, né? É um negócio bruto para você se agarrar para locomover de um lado para o outro, né? Então vou pensar muito bem como vou fazer, né? Mas aqui temos a parte teórica. Só que, além da teoria, eu gosto de puxar um pouco para a prática, né? E fiz aqui o protótipo, né? O protótipo, aqui dentro, ó, vocês já podem ver o cartucho, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células. Aqui são células que não seguraram acima de 4 volts, então elas estão aqui mesmo só para fazer o protótipo, né? E fiz essa marcação aqui, né? Esse suporte aqui de madeira, justamente simulando esses slots aqui, essas fileiras, né? Então aqui, colocando aqui, cada S vai estar dividido com essas fileiras. Aqui eu usei tábua de pinos de 10, né? Eu estou mais ou menos um pouco mais de 10 centímetros aqui, quase 11 centímetros, por 2 de largura. Só que 2 centímetros aqui eu vi que ficou bem largo. O ideal seria conseguir uma madeira mais fina, mais estreita, como essa daqui, com apenas 1 centímetro, porque aí pega certinho aqui a largura da fita níquel, né? Mas se eu não conseguir nessa largura, eu vou usar essa madeira aqui, que eu já tenho aqui já algumas tábuas dela, já fica mais prático, que eu não aumento o custo da bateria, né? Coloquei aqui o cartucho, aqui ficou mais ou menos com 6 centímetros, né? Deve ter uns 5,5 a 6 centímetros, a célula tem 5 centímetros, então ficou aqui, ó, com uma certa folga ainda, que é para poder ter alguma refrigeração. E aqui, para fazer o paralelismo entre as fileiras, né, entre as células que vão ser colocadas aqui na mesma posição aqui, né, no mesmo S, vai ser usada uma fita níquel de 10 por 0,1, e essa fita níquel de 10 mm por 0,1, ela faz aqui a parte de paralelismo entre os S, e aqui cada cartucho desse vai ser conectado aqui usando solda ponto. Essa foi a forma mais barata que eu encontrei de montar a bateria, porque eu vou usar basicamente fita níquel
para fazer toda a solda. O estânio vai ser utilizado só nas pontas, né? Aqui, quando tiver a ponta aqui do positivo, do negativo da bateria, ou vice-versa, né? Negativo e positivo. Aqui eu vou utilizar um cabo de 25 milímetros ou 35 milímetros para fazer a saída da bateria. E esse cabo sim vai ser todo estanhado para poder fazer aqui a ponta da bateria, né? Os polos da bateria. Mas essa parte central, né? Todas essas interligações aqui centrais, é só para garantir que esse S vai estar em série com esse, assim por diante. Eu consigo fazer aqui nesse formato. Essa fita níquel aqui, ela não vai passar muita corrente. O máximo que vai sair aqui, mesmo saindo um C, é 15 A. Essa fita níquel suporta, né, durante pouco tempo ali, poucos segundos. Se passar muito mais do que isso, é até bom que essa fita rompa, né? Se passar muita corrente ou tiver um curto-circuito, essa fita acaba rompendo. Eu já fiz alguns testes com os curto-circuito nela, ela rompe mesmo, porque ela incinera, que chega a romper, justamente para fazer a proteção. E além disso, a própria células que eu utilizo tem um termofusível, que se passar muita corrente, tiver um curto-circuito, esse termofusível ele isola a célula aqui no polo positivo da célula. Então, acredito que vai ficar uma montagem bem segura. Logicamente que depois disso tudo montado, vai ser colocado o balanceador e BMS, então eu vou ter o controle da bateria. Importante, ainda estou decidindo aqui o tamanho do móvel, se eu vou fazer com esse tamanho todo ou se eu vou fazer em duas partes. Fazendo em duas partes aí me dá um pouco mais de dificuldade, porque para unir as duas partes dá trabalho, então eu vou ter que possivelmente depois usar duas BMS. Eu estou avaliando ainda o custo-benefício disso, porque a BMS que eu quero utilizar não é nada barato, né? Então vai ficar um pouco mais caro. Mas estamos aqui com as ideias, né? Vou atrás dessa madeira aqui, se eu encontrar no preço bom, eu coloco desse tipo assim, né? Ela mais estreitinha. Importante que tenha pelo menos 10 centímetros de altura, porque é mais ou menos a altura deste cartucho que eu criei aqui, né? Cada célula dessa tem mais ou menos 1 centímetro de largura, 10 células, mais ou menos 10 centímetros, ok? Logicamente que lá o móvel, quando for feito, ele vai ter uma base atrás de madeira, então mesmo se ele ficar deitado, todas essas células vão ficar apoiadas no fundo do móvel. Ou então ele pode também ser feito assim em forma de prateleira e enfileirando, né, todas as células em cima. Ainda estou avaliando a melhor forma, né? Eu gostei muito da ideia de deixar ele deitado, porque não fica uma célula, não vai ficar várias células por cima da última aqui, né? Ele vai ficar todas só com 10 de empilhamento. Mas eu estou avaliando aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa a curtida. E por hoje é isso, pessoal. Vai ter uma diminuída nos vídeos no canal, porque eu vou ter que trabalhar muito aqui. Vocês vão ver que é o tanto de trabalho que eu vou ter. Vez ou outra eu vou trazer aqui algumas atualizações para vocês, tanto desse projeto da bateria, como também lá da questão do reparo do EASUM, né, que acabou danificando. E com isso, vamos trabalhando para poder refazer aqui o nosso off-grid, que por enquanto está sem bateria. Se faltar energia aqui, eu fico no escuro. Isso não é muito bom não, principalmente para quem tem um canal de off-grid. Beleza, pessoal? Até mais, pessoal.